Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai falar de um fundo aí, mais um. Ontem eu fiz um conteúdo sobre o MGCR, que é um high grade, e eu venho para mais um high grade aí, que é o RBRR11, né? Fundo da RBR, uma gestora que o pessoal conhece mais pelo Riveron, né? Pelo RBRP. Mas eu venho falar do fundo de papel deles, que eu sou cotista, e vou apresentar alguns dados aí. Lembrando que não caracteriza a recomendação de compra nem de venda desse fundo, tá? O objetivo aqui é educacional, onde eu pego dados públicos, que é o relatório gerencial, planilho alguns dados e apresento aqui no canal, principalmente dando a minha visão de consumidor. Eu sou consumidor, eu sou cotista do fundo. Então eu dou minha opinião de consumidor, não sou analista para dar recomendação de compra ou de venda, ok? Sejam responsáveis aí pela escolha de vocês. Ajuda o canal, curte o vídeo, compartilha, manda um comentário, manda para o amigo e ajuda a fortalecer o canal crescer um pouquinho e chegar até mais pessoas, beleza? Vamos lá no conteúdo. Falando então do RBRR. RBRR é minha posição maior hoje na carteira de fundo imobiliário. E eu vou explicar o porquê, tá? Então ele integra aí 10,26% da minha carteira. Na parte de segmento ali, ele integra o recebíveis com 56% da minha carteira total. E ali embaixo, a atualização por gestor, a RBR tem 11,76% da minha carteira. É a segunda maior gestora. Eu tenho o RBRR e eu tenho o RBRP, que são ambos dessa mesma gestora, ok? Por que esse fundo está com uma participação grande, né? Tá com essa proporção dentro da minha carteira. Realmente é um fundo que recentemente ele sofreu uma queda abrupta, muito grande, né? Ele é um fundo que de certa forma eu gosto dessa gestão. Tem muita gente que fala que eles erraram no RBRP, na estratégia do fundo ou coisa do tipo, mas o que eu gosto dessa gestão é a transparência e de certa forma um pouquinho da preocupação ali que eles mostram em vários momentos, eu já vi, com o cotista, né? Então assim, eu já tinha um certo apreço pela gestão, né? Gostava do fundo RBRR, né? Tinha uma posição pequena nele, e aí o fundo realmente caiu drasticamente, onde eu fiz um aporte pesado nele para aproveitar essa queda, né? Só para título de curiosidade, tá? Só nesse último aporte que eu fiz, que foi um pouquinho mais pesado, com a queda que ele teve, né? Até poucos dias eu estava quase que 10% de lucro na cotação, tá? Nesse último aporte, não no meu preço médio geral desse fundo imobiliário, tá? Então por isso que eu estou com uma posição grande nele. No preço que eu comprei ele, ficou muito atrativo e aí eu realmente aumentei bem a posição, beleza? Falando de comparativo, temos 3 itens ali que de primeiro momento já vale destacar que estão com atenção, mas é uma atenção tranquilo, que não me preocupa, tá? Vamos começar item a item. VP por cota, 95,15 caiu para 94,07. É uma atenção porque caiu, ele vem caindo ali basicamente mês a mês, só que a gente já sabe o motivo, né? Marcação ao mercado, todos os fundos de recebível basicamente estão sofrendo um pouco com isso, e estão tendo o VP por cota caindo. Tá? O P sobre VP, 0,89 e 0,88. Ele está até mais descontado, né? Caiu para 0,88 esse indicador, que indica que o fundo está mais descontado, né? A cotação dele está baixa. E vale lembrar que o VP por cota também caiu. Então assim, se o VP por cota caiu e o P sobre VP também caiu, significa que a cota está bem amassada, né? Ela está caindo bem mais que o normal. Então ele está com desconto de 12%, né, que é esse P sobre VP de 0,88, indica um desconto de 12%, em um valor patrimonial, que é o VP por cota, que já está caindo também, né? Então, assim, é uma
na minha visão de consumidor foi uma baita oportunidade. Ele caiu mais esse P sobre VP, por isso que eu comprei. Se não me falha a memória, ele chegou em 0,82, que foi exatamente quando eu comprei, 0,82 ou 0,83, tá? Foi quando eu comprei. E aí eu indica para mim, pelo menos para mim como consumidor, uma oportunidade. Dividend yield mensal 0,79, já voltou a subir aqui para 1,02. Lembrando que a cota está caindo, né? Então é óbvio que esse indicador também vai subir, mas o fundo também está apresentando uma melhora de resultado. Tá? Então, ok, o indicador. O caixa, que também está com atenção ali, mas não preocupante, caiu de 3,34 para 1,72. O fundo alocou dinheiro ali no período em operações, isso é bom. O momento está bom para alocar mesmo. E o caixa de 1,72 não é preocupante nesse período, porque o PL do fundo é grande. Então esse 1,72 representa basicamente 20 e poucos milhões ali. Então um valor tranquilo, num momento ok. A base de cotistas também está com atenção, caiu um pouquinho. O pessoal acha que ficou assustado porque o fundo nos últimos períodos reduziu bem ali o rendimento, né? Ele sofreu bastante aí, reduziu o rendimento. E aí o pessoal se assustou e saiu do fundo, né? Então por isso que a base de cotista caiu um pouquinho. Mas logo, voltando a pagar bem aí, eu acho que retoma já isso aí. E volta a subir. Resultado mensal, 8.700.000, subiu para 10.900. Então aqui a gente já tem um pulo aqui mostrando a retomada de resultado do fundo. Tende a aumentar ainda mais agora que vão entrar 2 meses de inflação no cálculo, né? Então tende a aumentar ainda mais. Vamos ver quanto que esse fundo vai distribuir esse mês. Despesas totais de 11,28 caiu para 9,18. Também é fruto da melhora de resultado. A despesa também cai. Isso para nós é bom. A alavancagem de 5,09 subiu para 7,48. Esse fundo ele tem algumas compromissadas ali. Ele antecipa um dinheiro para aportar ali em operações e depois vai quitando essas compromissadas, né? É uma forma meio que de antecipar realmente. Tem outros fundos que fazem isso também. Então é algo que vem se tornando um pouquinho normal. Vamos ver agora essa questão de como ele quita essa alavancagem, né? A concentração, ele não é concentrado, por mais que ele tenha algumas operações ali com um percentual alto, mas não tem a concentração a ponto de ficar preocupante. Taxa média de 7% para 7,16%, o indexador dele principal é IPCA. Então está melhorando um pouquinho a taxa. É realmente uma taxa que, assim, dos fundos high grade, talvez ele está entre os fundos ali com a menor taxa, talvez, tá? Mas, assim, são operações extremamente boas, né? Que fazem com que a taxa aí não seja um problema, né? Esse spread menor dessa taxa em relação a uma NTNB, por exemplo, na minha visão, não seja um problema, devido à qualidade das operações. E ainda assim ele está reciclando, ele está melhorando. E um outro ponto, né? Essa taxa de 7,16 é a taxa média da carteira, mas no preço que o fundo está hoje, né, a taxa está bem maior. A gente vai ver isso aí no relatório gerencial. E FIIs com RBRR no portfólio, 19 aqui em cada mês. Ok. Então, assim, de indicadores, pessoal, não tem nada que hoje eu vejo como preocupante. Para mim, tá normal aí, alguns itenzinhos que podem virar uma atenção, mas por hora normal. Vamos falar então do relatório gerencial e ver um pouquinho mais de dados. Falando então do relatório, RBRR, 40 operações, 1,26 bilhões de patrimônio, realmente um patrimônio grande. A duration das operações médias, 4,3 anos. Taxa média da carteira, CDI 2,9, IPCA 7,2, taxas bacanas. 23% da carteira é CDI, 77% é inflação, né, IPCA. E 65% das operações aí com razão de garantia de 1,5 vezes, né? É o LTV. Bem bacana, boas garantias também. Falando aqui a nota do gestor, ele fala que o fundo teve um pré-pagamento aqui no período. Aqui ele está falando das operações que teve no período, né?
teve um pré-pagamento de 145 milhões do CRI, JK e Guatemi, né? Destravou 3,7 milhões de inflação acumulada, 28 centavos por cota, e teve um prêmio aí de 1,2 milhões pelo pré-pagamento, né? Dando aí 9 centavos por cota no período. Ele já pegou esse valor e possivelmente já fez giro aqui, ó. Investimos 101 milhões no CRI Brookfield, IPCA mais 6,55. Aqui realmente é uma taxa abaixo da média da carteira, né? Então isso aqui contribui para puxar um pouquinho para baixo, contribuiu. E CDI mais 2,15, a mesma coisa, também puxando um pouquinho para baixo, mas uma operação boa aqui, um bom devedor, né? Investiu também 38 milhões em CRI MRV, 32 milhões no MRV3, aqui era série 1, aqui era série 2. Aí ele fala que a operação foi estruturada 100% pela RBR e tal, e é robusta de garantias, né? Então o principal ponto aqui às vezes a taxa não é tão atrativa, apesar que aqui né? CDI mais 3 e CDI mais 4, que é a expectativa de retorno. Só que ainda assim com robustas garantias, né? No pior cenário, a gente está bem garantido aqui. Então isso é bom. Dentro da estratégia tática de FIIs, vendemos 6 milhões de KNCR e 2 milhões de VRTA próximo ao preço de compra, né? Quando ele cita próximo ao preço de compra, possivelmente, não é a realidade, mas possivelmente pode ter tomado um prejuízo pequeno aí, mas nada alarmante. E eles investiram 4 milhões aqui em oferta do FINAV, né? Então, uns giros aqui de fundo imobiliário. Confesso que eu gostaria de nem estar lendo isso aqui, né? Para mim ele tinha exclusivamente CRIs na carteira, não tinha FIIs. Mas ok, ainda não é nada preocupante, é um percentual pequeno ali da carteira. Aqui ele fala da distribuição, distribuiu aqui 90 centavos, dando um dividendo anualizado de 13,67 e sobrando reservas ainda de 0,25, né? Além do resultado acumulado aqui, não distribuído, de 41 por cota, né? Então o fundo vem distribuindo aí e ainda acumulando um pouquinho de reserva. Tem um pouquinho de reserva acumulada ainda, mesmo usando bastante reserva nos últimos meses. Aqui ele fala do relatório de risco semestral. Eu até hoje conheço 2 fundos que fazem relatório de risco, né, que é o SNCI e esse aqui. Tenho ambos, acho muito bacana isso, gosto. Então mais um motivo que reforça para eu ser consumidor e cotista do fundo. Tá? Aqui ele fala um pouquinho das garantias, a localização, que a maior parte é em São Paulo, 84%, por aí vai. 128 mil cotistas, 1,2 de bi de patrimônio, e as taxas aqui, né, 0,8 e 0,15, que são gestão e ADM, totalizando 0,95, né, abaixo de 1%, boa parte gira em torno de 1%, só que aqui tem uma performance que é um pouquinho complicada, 20% acima do que passar do CDI normal, né, do 100% do CDI. Então assim, é bem complicado, mas num cenário em que o CDI fique bastante acima aí do IPCA, talvez a gente fique tempos aí sem cobrança, mas é uma taxinha bem complicada. 100% da carteira em dia com suas obrigações, então tá todos os devedores adimplentes, e aqui ele reforça de novo a questão das garantias sólidas, né? Aqui eu achei legal, ele faz um comparativo 2021 e 2022, mostrando aqui o crescimento do fundo. Bem bacana aqui, ó, cresceu no PL, cresceu bastante a base de cotista, liquidez dobrou quase, o total de distribuído aqui melhorou, o médio de distribuição melhorou, e aqui o dividend yield anual médio também melhorou, né? E aqui ele fala das reservas que ele tem hoje. Aqui é ESG, não vamos falar sobre isso, mas a RBR gosta bastante dessa parte de sustentabilidade aí, de ações de ESG. Cenário macroeconômico também não vamos comentar. O destaque que eu faço que é bacana para quem quer
se aprofundar um pouco mais em fundo imobiliário, né, ele colocou um cenário aqui separado por setores. Eu achei bem legal isso, né? Então ele fala do cenário normal, geral, né, dá os dados gerais aqui do ano, mas ele começa a destrinchar um pouquinho por setores, ó, logístico, shopping, corporativo e por aí vai, né? Crédito. Então é bem bacana se antenar e ler isso aqui com calma para ficar antenado de cada setor. E as perspectivas para 2023 aqui ele também dá, falando da política fiscal. Aqui é mais uma questão macro. Não vamos adentrar muito nesses temas, tá? A DRE do fundo, então, teve 10,9 milhões de resultado, distribuiu 12, usou um pouquinho de reserva acumulada. Aqui a média de distribuição. Então, se a gente pegar e tirar uma média disso, ele deve estar em torno de R$1, né, mais ou menos de média de distribuição. No preço da cotação atual, né, então se a gente pega a cotação aí que está em cerca de 83, R$1 dividido por 83, né, dá 1,20% ao mês, vezes 12, 14,45. Então sim, se ele voltar a pagar pelo menos a média dele, que é R$1, ele pagou um bom período aqui acima de R$1, mas a inflação realmente estava muito alta. Mas que ele volte para uma média de R$1, né? A gente já está falando aqui no preço atual dele, né, de 14,45. Então, assim, não tem nem muito o que reclamar de um fundo bem seguro, né, high grade. Então, é isso. Aqui ele detalha a composição do rendimento. A maior parte realmente é receita de CRI. Tem um pouco de FIIs. Aqui o azulzinho escuro. O que eu gosto de olhar aqui normalmente é a questão de reserva, né, onde ele está acumulando reserva, que é aqui embaixo, onde ele está gastando reserva, que é aqui em cima, o verdinho. Receita não recorrente também é bacana olhar, quando teve giro, ganho de capital, né. Ó, teve mês aqui que não teve, ó. Aí tem mês aqui teve, e aqui teve um pouquinho. Enfim, por aí vai. É só para entender um pouco de como que o fundo está gerando a renda. Aqui uma tabela de sensibilidade que eu acho bem bacana, né? Que a gente pode ver nisso aqui, tá? Vamos lá, pera aí. Coloquei a calculadora também na tela. O fundo está girando em torno de 83, 84, né? Como eu tinha feito antes, R$1 dividido por 83 vezes 100 dá 1,20%, que anualizado dá 14, né? Aqui eu destaquei o 78 porque foi quando eu fiz um aporte nesse fundo um pouquinho mais pesado. Na verdade eu fiz em 79 alguma coisinha, né? Eu não lembro o preço certo, mas foi 79 alguma coisinha. Eu já tinha ele num preço mais alto, e aí eu fiz esse aporte pesado um pouquinho mais pesado em 79 alguma coisa. Vamos usar aqui 79,50. Então todo esse aporte mais pesado que eu fiz, se o fundo voltar a pagar R$1, dividido por 79,50 vezes 100, né, eu vou ter por mês um retorno de 1,25, tá? Se ele voltar a pagar R$1 em média. Isso anualizado, a gente está falando de 15% e um fundo um pouco mais seguro do que o normal, né? Então assim, não tem como. É uma posição que inicialmente eu tinha feito até pensando em fazer ganho de capital, vender quando subisse, né? Mas eu estou bastante convencido a segurar mesmo como posição de carteira, e na medida que eu aumentar a posição em outros fundos, eu vou diluindo para não ficar tão alto aquele percentual em RBRR, tá? Mas pelo menos eu estou bem tentado hoje a segurar e não vender para fazer ganho de capital. Então aqui a tabela de sensibilidade mostra isso, ó, a 78, quase o meu preço, eu estou comprando aqui IPCA mais 11,72. Então no meu caso eu peguei aqui mais ou menos IPCA mais 11,6, 11,5, né? É uma taxa de high yield num fundo high grade, né, pelo preço da cotação amassada. Aqui ele mostra as compromissadas que ele tem, que eu citei lá na parte da alavancagem, né? Aqui está 6,66, lá no meu deu 7 alguma coisa, porque também entra a taxa de gestão como alavancagem.
Ele explica um pouco das estratégias, né, a core e a tático deles. Aqui, para quem é cotista ou tem interesse, vale a pena entender o que é core, o que é tático, o que o fundo vai fazer no período, né. A indexação, ele dá um detalhamento de como que foi o histórico do fundo quanto a IPCA e CDI, quando que mudou, quando que ele girou, coisa desse tipo. Aqui um pouco geral da carteira, não tem nem muito o que comentar. O LTV ele detalha, é bom ver. IPCA mais 7,2, que é a taxa atual, uma taxa bacana. O risco dele, que na maior parte é corporativo, muito seguro, muito tranquilo. Os setores que ele atua, a gente pode ver, ó, laje corporativa em primeiro, galpão logístico em segundo, shopping em terceiro. Então, assim, são devedores, são setores que, se der um default em alguma operação, o devedor não pagar, certamente o imóvel está na garantia. Então o fundo pega um bom imóvel vindo em garantia, né, dessa dívida não paga. Mas bem difícil os setores aqui terem. Talvez o laje corporativa possa ter um pouquinho mais de chance de ter algum problema, ainda que seja muito difícil, mas o restante tranquilo por enquanto. Sudeste, né, as garantias da maior parte está no Sudeste, que é polo aí basicamente para setor de investimento. 93% da carteira dele em operações com rating A ou mais, né? Então bem bacana as operações. E aqui a carteira do fundo, sem muito comentar, ó. Até destaquei devedores tranquilo, Banco do Brasil, Rede Globo, MRV, Leroy. Não tem muito o que comentar, o PL aqui é até um pouquinho alto, 8%, mas é uma Leroy Merlin, né? Então é tranquilo. Enfim, é isso a carteira do fundo, tá? Sem muito comentário. Aqui é a parte de FIIs, né? Gostaria que não tivesse, mas já que tem, a gente segue acompanhando aí, torcendo para ele não passar de 10% em FII. Tá? Hoje está em 9,7%. E não é uma carteira assim, não tem FIIs ruins. Tá? Daqui que eu posso falar que talvez esse FLCR eu nunca me aprofundei nele, e esse aqui eu também nunca me aprofundei. O restante é que eu já me aprofundei, não são fundos ruins. Então tranquilo quanto a isso. E é isso, pessoal, a carteira do fundo aqui para baixo. Quem é cotista ou quem tem interesse sempre tem que estar antenado aqui operação por operação, entender cada uma, ver as garantias. Então fique bem antenado e acompanhe bastante isso, beleza? E é isso que eu tinha para passar, o vídeo está ficando bem longo. Forte abraço a todos aí, bons investimentos.